Estamos apresentando Bom Jesus Notícias. 8h29 e a partir de agora, meu amigo ouvinte, meu amigo internauta que está acompanhando a gente também pelo YouTube, vamos conversar com o Dr. Marcelo Zaina, advogado do consumidor, e vamos falar de uma data importante, que é 15 de março, em que completou-se mais um ano da existência do Código de Defesa do Consumidor. Dr. Marcelo Zaina, bem-vindo mais uma vez, é bom tê-lo aqui, a partir do momento que o senhor compartilha os seus conhecimentos, as informações que envolvem o direito do consumidor. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, Elaine, muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui. Realmente, né, o Código de Defesa do Consumidor, aí, criado em 1990 e passou a ter validade, aí, a valer de fato na prática em 1991, 11 de março de 1991. E é sempre bom a gente recapitular, né, a história do porquê que isso veio a surgir. Como já diziam, né, o ditado, né, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, ele tem um motivo pelo qual ele existe, né, e pelo qual ele veio a existir. Quando o senhor começou a graduação de Direito, o senhor sabia que ia atuar na defesa do consumidor ou não? Não fazia não tinha ideia. Não, até porque na faculdade você vai começar a mexer mesmo com o direito, na prática, assim, ter as aulas direito mesmo, a partir do quarto semestre, por aí, né? E aí você começa a ver penal primeiro, né? Execução penal. Aí todos os alunos de direito, nossa, vai todos virar criminalista, acha o máximo de direito penal. Aí começa a ver civil, processo civil, tem uns que detestam, outros gostam, e por aí vai. O que fez o senhor optar por essa defesa do consumidor foi o código ou não? O que te chamou a atenção? O primeiro é porque o Código de Consumidor está na vida de todo mundo, né? Está no dia a dia de todo mundo. Aê, Robson Martins. Obrigado, Robson. Aquele cafezinho. Gente, para quem tá só no radinho, ele chegou com um cafezinho cheiroso aqui, o estômago até ardeu. Aquele cheiro de café. Eu falei, rapaz, aí tá é pecado. Você vem tomar café na frente da gente, não oferece. Aí ele foi lá e buscou um cadinho para mim, pro doutor Marcelo. E aí, doutor Marcelo? E então, o Código de Defesa do Consumidor está na vida de todo mundo, está no dia a dia de todo mundo. Você sendo empresário, você também é consumidor. Você mesmo que se vende, de qualquer né? classe, você é consumidor. É verdade. Você sempre consome algo, né? E também eu tive um professor, que é o Silvio, professor Silvio, lá na faculdade, que eu gostava muito das aulas dele. Eu não sei nem se ele sabe dessa história, mas quando a primeira vez que nós na sala lá que eu estudava, tivemos aula com ele, a gente achou que ele era mais um aluno novo que estava entrando, né? Que ele era Por quê? Novinho. Novinho? Não sei se ele era novinho de idade, mas tinha uma aparência muito nova. Fisicamente ele aparecia novo. Isso, aí chegou, entrou na sala e ficou todo lá fora, né, da sala esperando o professor. Ele veio, gente, sou eu, né? Vão entrar não? Vocês não querem aprender, não? Um ótimo não? professor, ele me fez gostar bastante, né? Ele foi um dos precursores aí. Então vamos mandar um abraço para todos os professores nessa manhã, exatamente. De direito principalmente, que de repente fica desanimado porque os alunos reclamam mesmo, e a gente reclama quando está no banco da graduação, né? Nós somos ingratos. Um abraço para todos vocês. Agora vamos falar da importância desse código. Só no Brasil tem o Código de Defesa do Consumidor ou isso já abrange em outros países? Não, o Código de Defesa do Consumidor, ele abrange, ele é algo discutido mundialmente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde o capitalismo ganhou força, né? E isso foi tratado, inclusive, na ONU, em 1975, né? Para quem não sabe, o Dia do Consumidor, 15 de março, ele foi criado em virtude de uma declaração do presidente John Kennedy, em 15 de março de 1962, onde ele declarou para todo o Congresso e para todos os Estados Unidos de que os consumidores mereciam ser tratados, mereciam ter direitos, né? Mereciam ter escolhas, mereciam ser ouvidos, né? Então isso foi uma data marcante e que por conta disso, hoje se comemora mundialmente o Dia do Consumidor, no dia 15 de março. Na época foi uma coisa revolucionária. Exatamente. Esse pensamento. Isso, até em 1975 depois teve as reuniões da ONU, né, que foram feitas declarações da ONU, declaração 38, depois a nova declaração em 1995, né, reafirmando aí a obrigação do mundo no direito do consumidor. Mas o direito do consumidor ele não é antigo, ele não é inovador, é algo que já vem, não era tratado como direito do consumidor, mas vem desde o Antigo Egito. Vamos para quem não sabe. Para no Antigo Egito, aí a gente volta. Para o aluno entender, o Código de Defesa do Consumidor existe e aí existe o direito do consumidor ou o direito do consumidor veio primeiro e depois o Código?
Primeiro veio alguns direitos esparsos, né, do consumidor. E antigamente, antes da Constituição de 88, o consumidor não tinha muitos direitos. Como que era regido as relações? As relações eram regidas pelo Código Civil, pela responsabilidade civil, pelo direito privado. Que o Código do Consumidor nada mais é que um ramo do direito privado. Então, assim, o consumidor não tinha direito de troca, o seu carro veio com problema, você dependia do fabricante, se ele quisesse trocar ou não, senão você procurava a justiça, que naquela época era, meu Deus, você comprava um Fusca, você ia entrar na justiça daqui 20 anos, você já nem existia mais o Fusca, você ia fazer outra coisa. Porque demorava anos e anos na justiça. E não tinha essa visibilidade, né? E a justiça nem era tão justa, né? Porque a gente vivia numa época de ditadura militar, né? Então, assim, era aquilo que decidia e acabou. Então você não tinha, você comprava um produto com defeito, se o comerciante quisesse trocar, você perdia, né? Você não tinha nenhum direito de serviço. Construir um muro na sua casa, depois eu vou te falar a história do muro. Construir um muro na sua casa, veio com defeito, caiu, o problema é seu. Era mais ou menos assim. Ai, a gente era injustiçado, né? Exatamente. Não se via o consumidor como cliente, é isso, doutor? Não se via. Se via uma relação privada, né? De contrato. Eu compro isso aqui, você me dá e acabou. E você não tem direito de reclamar, não? Não tinha direito, não. Aí dependia da boa vontade do fabricante, do comerciante. E aí veio o Código de Defesa do Consumidor, depois nesse período, E aí, em 1988, a nossa Constituição Federal, ela dá as vertentes, né, de que o Brasil deveria, num prazo aí, se não me engano, de 120 dias, formar o Código de Defesa do Consumidor. Foi feito pelo Ministério da Justiça uma equipe, uma comissão para se criar esse Código de Defesa do Consumidor. Essa comissão, ela se embasou em várias leis gerais de consumo que já existiam, principalmente na Europa, em Portugal, na Espanha, na Suíça, né? Por exemplo, o código, não chegou a ser um código, mas a lei de proteção e de defesa do consumidor na Suíça, ela foi utilizada pela Finlândia e por vários outros países, ali, Noruega, Dinamarca, que tinha ali do lado. Então foi feito um compilado, podemos assim dizer, das principais questões no mundo inteiro que existiam, de Quebec, inclusive, e aí foi criado com a defesa do consumidor brasileiro, que era tido na época como o mais revolucionário, porque ele juntava tudo que eram tratados no mundo inteiro, nos Estados Unidos inclusive, quer dizer, nas os resoluções problemas da nas ONU, relações, todos os problemas colocou num código só. Então ele foi codificado, então ele não é uma lei esparsa, ele foi um dos primeiros, né, no mundo, código. O resto eram leis de proteção, né, leis de responsabilidades, leis esparsas, não era um código de fato. Hoje o Código de Defesa do Consumidor, do jeito que está, ele garante proteção ao consumidor ou ainda ele precisava ou precisa ser discutido um pouco mais? O Código de Defesa do Consumidor hoje, eu acho que ele, até hoje, ele é muito inovador pela época que ele foi criado, em 1990. Você pode ver que as diretrizes principais dele continuam sendo válidas até hoje, continuam sendo utilizadas até hoje, como a vulnerabilidade do consumidor, né, que antigamente não existia. Tá? Então esses direitos de voz do consumidor, né, eles continuam sendo atuais até hoje, né? E com certeza, como toda a população, a sociedade, ela evolui, os meios de consumo evoluem, o Código de Defesa do Consumidor ele tem que ir conseguindo evoluir. E até acho que, inclusive com as relações de consumo de internet, consumo online, ele ainda é utilizado sem... Lógico, agora veio a lei de proteção de dados, a lei de sobreendividamento, algumas outras leis que regulam o marco da internet. Mas se não tivesse essas leis, ele ainda seria atual, porque ele ainda prevê, por exemplo, se você comprasse um produto fora do estabelecimento, você tem 7 dias de arrependimento. Isso ele já previa lá em 1990, né? Então, com a internet, ele continua sendo válido. A relação de consumo sua com a internet, você comprou um produto com defeito, você consegue acionar a empresa que você comprou o produto pela internet. Em outros países isso não acontecia. Em outros países, eles tiveram que formar uma lei para regulamentar o mercado de consumo online. Por exemplo, nos Estados Unidos foi, eu acho que em 1996 ou 95, que eles firmaram uma lei para regulamentar isso, porque eles não tinham como... Se eu comprei na internet, o que acontece? Eles não tinham nada voltado para esse âmbito. Eu estou conversando com o Dr. Marcelo Zaina, advogado, especialista do direito do consumidor, e estamos aqui ouvindo dele uma análise de todo o Código de Defesa do Consumidor, que completou mais um ano de existência, 32 anos, né? 32, isso, no dia 15 de março, que foi ontem. Agora vamos voltar, vamos testar a memória do professor.
O senhor falou lá no Comemorou início. no dia 11 de março a 11 vigência dele. A vigência dele, mas Isso. o dia 15 é dia do consumidor. Dia do consumidor. Exatamente, eu falei aqui, ainda bem que a memória dele tá boa. Agora, voltando lá na sua fala, que você estava dizendo que as relações de consumo, elas são vistas desde a época do Egito. O senhor parou nessa Isso. palavra. Vamos voltar nesse aí? Vamos. É a parte histórica, né? É Da isso. onde que se originou a importância da relação do consumo. No Antigo Egito, para quem não sabe, eles tinham os costumes de pintar a pele e passar pó, né, nas peles, justamente para proteger do sol, né? E naquela época já existia concorrência, porque os egípcios eles passaram a consumir esses produtos, essa tinta e esses pós das melhores qualidades. Ou seja, tinha comerciante que vendia um pó que era de uma menor qualidade, eles não compravam, eles iam adquirir do que produzia de uma melhor qualidade. Então já existia essa questão ainda, que não é relação de consumo, mas essa concorrência, né? Depois do Egito, temos um outro marco que é o Código de Hammurabi, ou Hammurabi, como alguém fala, que é aquele olho por olho, dente por dente, que é em 1700 anos antes de Cristo. Ele já previa alguns trechos do Código de Hammurabi, ele previa algumas coisas que é interessante. Ele previa, por exemplo, que um arquiteto, que na época o arquiteto se referia a pedreiro, a mestre de obras, que se ele construísse um muro e esse muro viesse a cair por erro dele, ele era obrigado a reconstruir às suas custas. Aí, ó, já tem a garantia, né? Em 1700 anos de Cristo. Exatamente. Uma outra coisa que ele previa, que eu já não sou muito de acordo, é que se ele construir uma casa e essa casa cair e vier a matar o dono da casa, ele era condenado à morte também. À morte. Exatamente. É porque é aquilo que o senhor falou, dente por dente, olho por olho. Dente por dente. Um outro trecho do Código de Hammurabi, ele falava que aquele construtor de barco, ele usava uma terminologia antiga, mas era nada mais do que o construtor de barco. Se ele construísse um barco e no primeiro ano de construção esse barco viesse a afundar ou viesse a entrar com vazamento, alguma coisa assim, ele era obrigado a desfazer o barco e reconstruir esse barco sem nenhum vício às suas custas. Mas outra garantia. Lembrei do Titanic. Exatamente. Outra garantia, né? E se viesse a afundar, então, nem se fala, né? Porque o Titanic se matasse partiu gente, no meio, afundou e matou um monte de gente, né? E foi dessa forma. Exatamente. E aí, depois do Código de Hammurabi, nós temos um outro código, que é o Código Manu. Acredito que seja esse o nome, Manu, que veio na Índia, há mais ou menos 15, 17 anos antes de Cristo, que ele também previa, o Código de Manu, alguns regramentos, né, da questão do consumidor. O Código de Manu, em um dos artigos dele, ele fazia o tabelamento de preço. Ele dizia, para comprar citado produto, lá eu acredito que era lã, alguma coisa nesse sentido, qualquer fabricante, a pessoa que está adquirindo, ele poderia pagar até dois pesos, duas moedas, né? Então, uma tabela para todo mundo. Ele tabelava para todo mundo que vendia aquele produto. Isso, exatamente. É igual acontecia no Brasil na época, muitos anos atrás, aí, que teve o tabelamento da gasolina, né? Onde tiraram o tabelamento com a expectativa de abaixar os preços. E hoje a gente vive a expectativa de abaixar preço ainda, né? A gente continua na expectativa. Exatamente. Então até hoje, né? Na expectativa. E aí o Código de Manu também, ele previu uma coisa que hoje, se for tratado hoje, ele vai até para direitos humanos, criminal e etc., que antigamente existia um tipo de comércio entre os homens e as mulheres. Se a mulher era prometida por um homem, o homem ele tinha que pagar um valor para a família da mulher, e ela era prometida em casamento por um homem, e no dia do casamento lhe entregavam outra mulher, a família que entregou outra, ela era obrigada a entregar a mulher que foi prometida, e o homem que pagou por aquela mulher, ele ficaria com as duas. Nossa. É como se fosse, usando aí não uma comparação, Deus me livre, né? Mas era já algo que naquela época se previa o vício. Se você comprou um produto e te entregou um outro, que hoje você pode comprar pela internet um liquidificador e receber o outro, você pode trocar, né? Você pode pedir a troca, mas naquela época você ficava com as duas. Nossa. Seria como se a gente ficasse com as duas. Deus me livre, não tô comparando, viu? Não. É um código antigo, tô só contando a história. É um relato de como as pessoas pensavam com Exatamente. relação à negociação, né? Exatamente. E que o casamento não era gerido por um sentimento. Não. Era um negócio. Era um negócio, infelizmente. Graças a Deus agora que já não existe mais. Graças a Deus. O Código de Defesa do Consumidor tem a sua importância, né? Para essas relações. Mas dentro dele tem algo específico assim que te chama a atenção, você fala, poxa, isso aqui ainda bem que existe aqui dentro. Dentro dele tem uma regra que existe que você
tem orgulho e sempre que pode, você lembra dela mesmo não trabalhando em casa, porque o senhor lida com o consumidor o tempo todo. Sim, sim. Tem alguma que te chama atenção? Olha, para mim um principal marco é a vulnerabilidade do consumidor, né, que é disposto no artigo 6º aí, né, que ele contempla a hipossuficiência do consumidor, porque de fato, por mais que o consumidor tenha, vamos supor, tenha um estudo avançado, seja um PhD em alguma área, ele não vai saber como que funciona uma máquina de lavar, por exemplo. Então essa é a hipossuficiência do consumidor. Como eu estava falando antigamente, por exemplo, antigamente a garantia dava se quisesse, era garantia pequena, 3 meses acabou, você não tinha mais como reclamar de nenhum jeito. Hoje em dia você tem, pela essa hipossuficiência, a questão do vício oculto, né? Que é aquele vício que uma pessoa leiga não consegue ver, né? E ele pode ocorrer a qualquer momento. Porque compra um produto que já estava estragado, na verdade, com defeito, melhor dizendo. Você compra um carro com defeito no motor, eu não sei olhar o motor do carro, se na hora que eu tô comprando, se o motor tá bom ou não tá bom. Eu sei se eu ouvir um barulho estranho, né? Mas caso isso não ocorra, você não vai saber se uma pecinha dentro do motor vier a dar defeito e o carro parar, né? A gente não tem como identificar isso. Agora, o Código de Defesa do Consumidor ganhou aliados no decorrer do tempo, dos anos. Sim. Que vieram os PROCONs. No país Sim, todo. Exatamente. Os PROCONs, já existiu um órgão, né, que hoje é o PROCON São Paulo, mas que ele tinha outras nomenclaturas antes do Código de Defesa do Consumidor, e com o Código de Defesa do Consumidor se criaram os PROCONs, né, e demais outras instituições protetoras do consumidor, né, como as delegacias do consumidor. E aí, a partir do momento, foram criados esses mecanismos, né, que protegem o consumidor, e que dão a ele, foi criado inclusive a Senacom, né, e que dão a ele alguém para brigar pelos direitos, né, pelos direitos deles. O Senacom é o Conselho Nacional... Secretaria Nacional de Direito de Defesa do Consumidor. De Defesa do Consumidor. Uma coisa que a gente sempre pergunta, qual é a relevância de ter PROCON municipal e PROCON estadual, doutor Marcelo? O PROCON estadual, ele abrange todo o estado, né, em tese ele teria o poder de fiscalizar o estado todo. Então ele acaba, às vezes, ficando um pouco sobrecarregado, não conseguindo focar mais naquele município, né? Determinado. Hoje aqui nós temos em Mato Grosso, o PROCON ele fica sediado em Cuiabá. Mas, por exemplo, o município de Sapezal, por exemplo, ele não consegue, o PROCON estadual está sempre lá, verificando, investigando, fazendo operações para verificar como que está a situação do consumo lá. Então, por isso, é importante a regionalização desses PROCONs, porque esses PROCONs podem, inclusive, autuar e brigar pelos direitos locais, né? Que muitas vezes o PROCON do Estado, pelo tamanho do nosso Estado, por exemplo, não consegue atuar de forma eficaz. Então, os PROCONs municipais estão lá para atuar de forma eficaz na localidade e também fornecer esses dados e fornecer o que está acontecendo naquele município para o próprio PROCON estadual, né? Para também ajudar a tomar medidas. Porque, infelizmente, ainda hoje, nós temos PROCONs muito estruturados e temos PROCONs que são muito pouco, de interior é muito pouco estruturado. Por exemplo, de Sapezal, tem até uma colega advogada que está à frente lá do PROCON de Sapezal. O PROCON lá falta estrutura, falta pessoas, né? É um contingente muito pouco, exatamente. Eles não conseguem fazer o serviço de forma adequada como deveria ser feito por ser humanamente impossível, né? Até tem comarcas que, por exemplo, o consumidor chega lá, só tem uma pessoa no PROCON. Uma pessoa só para atender, para fazer tudo. Então, o que essa pessoa faz, por exemplo? Muitas vezes ela tem um computadorzinho lá, ela bota o consumidor para fazer uma reclamação no consumidor.gov, porque ela não tem nem sistema no PROCON. Tá lá porque é obrigado a criar, criou e deixou lá. Tem PROCON no nosso estado de Mato Grosso, não vou dizer o município, mas que, por exemplo... Eu já ia perguntar. Né, ele não pode multar. Olha que absurdo. O PROCON, ele vê uma deficiência do negócio, vê um produto vencido na prateleira do supermercado. Ele não pode multar. Ele não pode multar. Região Norte? Por exemplo, ele não pode multar, entendeu? Isso é um absurdo, Até em algumas reuniões que eu tive ali com o Antônio Carlos, que é presidente do Condecon, eu levantei do Estado, né? Eu levantei essa situação, né? Falei, olha que tamanho absurdo, né? Um PROCON que não pode multar, ele existe para quê? Ele existe porque é obrigado o município a ter um PROCON. E por que ele não pode multar? Provavelmente questões políticas. Agora vamos avançar um pouquinho, porque assim, tem o Código de Defesa do Consumidor, veio os PROCONs, as delegacias, e aí tem um órgão muito importante, que quando não consegue resolver nessas outras, e não é essa palavra, mas nessas outras
Esferas. Esferas anteriores vem a justiça. Vem a justiça. Nós temos as varas especializadas. E a do consumidor, hein? Exatamente. Na verdade, as varas especializadas hoje, se você tem uma demanda um pouco maior, que foge da alçada do juizado especial, acima de 40 salários mínimos, ela vai para a justiça comum. E, de fato, não tem uma vara especializada em direito do consumidor, o que já deveria ter, né? Mesmo tendo demanda, doutor? Demanda é o que mais tem, né? Mas o que se criou na época dos juizados? Quando se criou os juizados, eles eram para ser voltados justamente e somente para a defesa do consumidor, para desafogar o nosso judiciário com as inúmeras demandas de consumidor que existiam, que eram demandas de valores baixos, menores de 40 salários mínimos, e ele foi criado justamente para defender o consumidor, né? Para justamente ser uma especializada na defesa do consumidor, né? Que eram, ainda hoje, a maioria das ações de consumidor são ações de menor porte ofensivo, de menor valor, né? Então elas acabam indo para o juizado. Hoje, claramente, o juizado tem um leque maior de ações que eles podem atuar, mas eu digo, pelo menos na justiça comum, né? Tirando a justiça federal, que tem a parte do previdenciário, mas na justiça comum, eu digo mais de 70% fácil é relação de consumo. Pronto, tá isso aí. Agora vamos falar um pouquinho da Delegacia de Defesa do Consumidor? Vamos falar da delegacia? Porque é o seguinte, quando eu não consigo resolver no PROCON, municipal, estadual, eu tenho que procurar a delegacia antes da justiça. Não é assim? Em alguns casos você pode até procurar a delegacia primeiro, mas em tese dependendo da situação. De uma forma assim, prática, né? Sim, fácil para todo mundo sim. entender. A Delegacia do Consumidor no estado, como que ela tá, hein? Qual é a sua análise dessa delegacia? Olha, hoje ela está um pouco mais atuante do que antigamente. Hoje eu vejo que a Delegacia do Consumidor hoje, ela está dando um pouco mais de atenção, investigando um pouco mais de questões consumeristas e atuando mais, né? Você vê indo em estabelecimentos, uma atuação maior dela, inclusive em postos de gasolina, né? Do que já foi, né? Ela já foi bem pior. Hoje ela está muito melhor, mas tem muito a evoluir ainda, né? Ela não está no que seria um patamar perfeito, né? Um patamar aceitável para garantir os direitos. Para garantir o direito, mas ela tem atuado, sim, tem atuado muito mais do que em anos anteriores, tá? Ela vem atuando muito melhor. No estado, a gente tem uma Delegacia de Defesa do Consumidor. E os municípios, como que fica nesse cenário? Os municípios que não têm a Delegacia do Consumidor, não digo nem município, digo estados, tá? Tem estados que ainda não têm. No Brasil? Aqui? No Brasil? Não tem? Não tem. Então, assim, nos estados que não tem, nos municípios que não tem, quem acaba tendo a obrigação de investigar casos de crimes contra o consumidor é a Delegacia Comum, que acaba não dando tanta importância, logicamente, pelo assoberbamento de trabalho que eles têm e por casos muito mais graves de homicídio, de latrocínio e etc., que com certeza vai ter um poder maior. Vai ter uma preocupação maior até da sociedade, mas não que seja o consumidor menos importante, né? Entendi. Mas ele precisa ter algo que seja mais especializado para isso. Porque, por exemplo, você compra um produto, esse produto vem com algum tipo de... Eu vou até contar uma história de algo que aconteceu há muitos anos atrás, que foi um outro marco no Direito do Consumidor, que pode ser para hoje, que era caso, se existisse naquela época, na Delegacia do Consumidor, que é algo seríssimo. Existia um remédio na Alemanha, na época de 1960 e alguma coisa, 60 e pouquinho, e esse remédio tinha um princípio ativo, eu não vou lembrar o nome agora desse princípio ativo, mas ele servia para náusea, esse remédio. Então ele era muito consumido por mulheres grávidas, né? Tinha náuseas, principalmente no início da gestação, onde não sabia que estava grávida. Então todo mundo era vendido discriminadamente nas farmácias. Então todo mundo adquiria esse remédio. E esse remédio tinha um princípio ativo que ele causava má formação dos fetos. Então foram milhares de bebês em toda a Europa que nasceram com má formação, que nasceram deficientes por causa desse princípio ativo. E se levou anos para descobrir isso. E quando descobriu, sabe o que aconteceu? A empresa pagou algum tipo de indenizaçãozinha para algumas das famílias que procuraram. E a justiça, a única coisa que a Europa fez na época, porque não tinham leis para isso, foi parar de vender. Cada país parava de vender o produto, mas eles continuavam produzindo. Quem quisesse comprar, comprava do mesmo jeito. Não houve nenhuma penalidade para a empresa, nem para os donos da empresa. E alguns países, por exemplo, a Alemanha mesmo, proibiu a venda do produto. Mas só isso.
Tá aí a relevância de ter um Código de Defesa do Consumidor atuante com as suas esferas, como o senhor colocou aqui. Tem casos muito graves. Ai, são 8h54, eu tinha tanta pergunta, mas eu vou finalizar ainda com o PROCON, porque é o seguinte, se eu tenho um PROCON municipal atuante na capital, e eu tenho a sede do PROCON estadual também na capital, não é um exagero ficar todo mundo ali, sendo que tem municípios que não têm esse PROCON? Como é que o senhor vê isso? E apresentaria até uma inovação para resolver essa questão da região defasada? Eu acho, principalmente na questão de Cuiabá, eu acho que falta... A gente vê aí a briga política do prefeito com o governador. Que a gente já está cansado disso. Já está cansado de ver. Então eu acho que falta uma harmonia, primeiramente entre os poderes. Para poder ter uma harmonia entre os PROCONs, tanto de Cuiabá, que seria o melhor dos mundos. Até o Genilton, a gente é muito a favor de uma harmonia entre os dois PROCONs, né? Sim. Para poder atuar em conjunto, para poder atuar em, por exemplo, superendividamento. Chega um superendividamento de Chapada. O PROCON Cuiabá, que é hoje o mais atualizado no superendividamento, por exemplo, ele não pode atuar. Quem pode? O PROCON estadual. Ele não pode atender essa pessoa? Não pode porque ele não é de Cuiabá. O Genilton falou aqui. Então, assim, o estadual pode. Por que não uma parceria técnica, se pensar algo do tipo, para que essas demandas de superendividados possam ser enviadas diretamente ao PROCON Cuiabá por uma parceria, não sei, entre os PROCONs. E em contrapartida, não sei, o PROCON Cuiabá enviaria as questões de Energisa, que é no estado inteiro, para lá. É um exemplo. Não existe essa harmonia hoje. Não existe. É difícil até as conversas, né, entre os PROCONs, mas não é por conta dos gestores dos PROCONs. É mais por uma questão política, né? Tá vendo como a gente fica prejudicado com isso? Então, assim, o melhor dos mundos seria isso. Para liberar o PROCON estadual, justamente, e também porque o PROCON municipal não tem tanto funcionário. Não tem mais... É defasado de funcionário. Mas assim, liberaria muito. O PROCON, hoje tem sistemas, né, que podem fazer muito trabalho, e liberariam o PROCON estadual para eles se voltarem a dar atendimento mais aos municípios, né, que estão em crise. Por exemplo, eu já vi município do interior vir conversar comigo, representante de município do interior, se o PROCON do estado, por acaso, poderia fornecer servidores para eles. Né? Aí não dá. Porque eles não têm. Eu falei, primeiro que eu sou do PROCON estadual, eu sou só o secretário executivo, não posso nem fornecer nada pra ninguém. Não, mas é que falou que é do consumidor, ele entende tudo, então vamos jogar a demanda pra ele. Eu falei, não, ou então deixa pros gestores do estado ou município te colocar em algum lugar ali. Ou pronto, ser um concurso do PROCON estadual que remanejaria essa pessoa, emprestaria essa pessoa do estado para aquele município. Não sei, né, alguns servidores, mas isso aí... tomaria dinheiro, tomaria concursos, né? Concursos públicos, né? Mas a parceria que o senhor falou inicialmente seria ideal. Por exemplo, se os dois pudessem dialogar. Eu digo pelo de Cuiabá porque eu sei que o PROCON de Cuiabá, quando nós fizemos agora na Senacom em Brasília, é o PROCON no superendividamento, é o PROCON mais evoluído do Brasil. O daqui de Cuiabá, né? Isso, por tudo que eu vi, orgulho, né? Ele tá dando de 1.000 a 0 em qualquer PROCON do Brasil. Que lindo. De um superendividamento. Infelizmente temos essa questão aí do mínimo existencial, que a briga é maior. Mas, enfim, se pudesse ter algo do tipo, vamos supor que no melhor dos mundos esse decreto caia e o superendividamento é analisado caso a caso, e pudesse ter essa harmonia, essa parceria, né, esse contrato de mútua ajuda aí, já liberaria, desafogaria, por exemplo, o superendividamento do PROCON estadual. Não, né? e facilitaria a vida das pessoas. Exatamente. Que precisam de atendimento. E não digo só disso, não. Eu estou dizendo disso porque é um exemplo, tá? Mas tem outros casos que, por exemplo, uma parceria entre o PROCON estadual e os demais municípios, né? Para fornecer servidores, nem que o Estado fizesse concursos, né? Bom, não sei também. Isso aí é uma questão do executivo, né? Questão de gestão. Mas até porque ter um PROCON no interior com uma pessoa, um computador sem sistema, resolve o quê? Não resolve nada. Não resolve nada, né? É só para falar que tem para cumprir a Constituição do Estado. E aí pôr os números lá na quantidade de PROCON existente no Estado. Exatamente. Pronto, falamos demais. 8h58. A gente se vê semana que vem. Muito obrigado, estarei aqui. Só me dizer data, dia e hora. Tá bom. Essa entrevista vai ficar disponível no YouTube da rádio, tá? Um forte abraço, gente, e até amanhã. Você ouviu o Jornal Bom Jesus Notícias.